Boa noite aos alunos do sétimo período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMS. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de enfermagem em home care ou em atenção domiciliar, como vocês preferirem. Esta aula é a terceira parte sobre o assunto das principais condições clínicas que a gente atende na atenção domiciliar. Nós já falamos sobre algumas doenças, então, nas aulas anteriores, e hoje nós vamos falar sobre a abordagem da equipe multiprofissional em algumas outras. Nós temos, com frequência, o atendimento das doenças infecto-contagiosas crônicas na atenção domiciliar. Essas doenças são um grupo de patologia que são transmitidas por diversas formas. E as principais, as que a gente mais atende no dia a dia, são a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, a tuberculose, hanseníase e a osteomielite. Essas são as coisas mais frequentes que a gente encontra durante o nosso atendimento na atenção domiciliar. Quando a gente atende esses pacientes, nós temos que tomar certos cuidados de acordo com o estado geral de cada paciente. Porque, por exemplo, a gente pode atender uma pessoa que tenha a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, porém ela não está num estágio muito avançado ainda, é uma pessoa que ainda consegue tomar medicação, consegue realizar algumas coisas do autocuidado. Entretanto, a gente tem aquelas pessoas que estão bastante imunocomprometidas, elas já estão bastante debilitadas, às vezes estão restritas ao leito. Então a gente tem que focar nosso cuidado, nosso plano de cuidados de acordo com o estado geral do paciente. Assim como a gente tem atendimento a pessoas que fazem tratamento para tuberculose e o fazem adequadamente, sem problemas, mas a gente também atende aquelas pessoas que acabam desenvolvendo algum tipo de reação, intolerância, ou que são alcoólatras e estão fazendo uso também da medicação com tuberculose. Então a gente traça um plano de acordo com o estado geral do paciente, avaliando ele de forma integral, quais são as limitações, as possibilidades que ele tem de aderir ao plano terapêutico. Outra abordagem da assistência domiciliar é a administração de medicamentos. Então, na tuberculose, por exemplo, a gente faz a medicação supervisionada, a gente vê o paciente tomando todos os dias a medicação. Tem a medicação intravenosa, que a gente já falou, que ela pode ser de caráter contínuo para aqueles pacientes mais graves ou intermitente. Então, essas coisas a gente vai colocar, vai inserir no plano de cuidado também. Orientações nutricionais gerais. Lembrando que nós orientamos sobre a qualidade dos alimentos e a gente avalia sim se o paciente está em risco de desnutrição ou obesidade e observa e orienta, mas quem vai fazer a dieta, a prescrição da alimentação como um todo é o profissional nutricionista. Tá? Aqui a gente faz, mas a orientação sobre a qualidade dos alimentos. O apoio psicossocial nós fornecemos, oferecemos à família, não só nós enfermeiros, mas todos os membros da equipe. Monitorar contatos, porque são doenças infecto-contagiosas, então, no caso de tuberculose, observar, a família tem que fazer exame periódico também, observar sinais e sintomas. No caso do HIV, se é uma pessoa que está extremamente debilitada, que precisa dos cuidados para banho, higiene, medicação intravenosa, a gente observa o cuidador e orienta a realizar os cuidados necessários para não ter contato com as secreções e não se contaminar, e avalia a presença de comorbidades. Essas doenças infecto-contagiosas, elas podem trazer ao paciente algumas complicações, como, por exemplo, a síndrome da imobilidade, que a gente viu que é um gigante da geriatria. Na disciplina de saúde do idoso, a gente viu um pouquinho sobre a síndrome da
imobilidade, mas ela não acomete só pessoas idosas, né? Ela acomete pessoas que estão fragilizadas de um modo geral, pessoas que estão muito debilitadas, e aí elas acabam ficando cada vez mais restritas ao leito ou à cadeira, com dificuldade de movimentar e tem um grande grau de dependência de uma pessoa para fazer as atividades por ela. E isso pode levar ao surgimento de infecções respiratórias, como a pneumonia, por exemplo, de lesões de pele, como as lesões por pressão, antigamente chamadas de escara ou úlcera por pressão, pode levar à desnutrição, pela dificuldade, pela perda das habilidades de mastigar e deglutir, depressão, estresse tanto do familiar quanto do paciente, a falta ou a dificuldade de adesão ao tratamento e a sua perda de autonomia. Isso tudo são complicações advindas de doenças infecto-contagiosas crônicas quando elas não são manejadas de forma adequada, porque essas situações, em sua maioria, são preveníveis, com orientações simples muitas vezes, que a gente precisa ensinar o cuidador e o familiar a realizar o cuidado de forma adequada. Saindo então das doenças infecto-contagiosas, outras condições frequentes na atenção domiciliar são as síndromes neurológicas. Elas também englobam várias patologias que podem danificar, que podem interferir no funcionamento adequado do cérebro. Então, a gente tem aqui o primeiro item como o acidente vascular encefálico, famoso, né? Isso daí vem acompanhado também da hipertensão, a pessoa já tinha a maior parte das pessoas já tinham hipertensão antes de sofrer um AVE ou um AVC. Faz parte também desse grupo o traumatismo craniano devido a quedas, acidentes automobilísticos, pancadas, brigas. Doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson, o Alzheimer, malformações congênitas, doenças genéticas, lesões encefálicas adquiridas, que elas podem ser infecciosas, por exemplo, advinda de uma meningite, traumáticas por quedas ou brigas, acidentes, ou vasculares, como no AVE. Doenças neuromusculares, aqui entra o mal de Parkinson, trauma medular. O trauma medular, importante dizer que ele pode ser causado também por ferimentos de arma de fogo, arma branca, quedas. Tem várias causas que levam a pessoa a ter um trauma da lesão da coluna medular. E o que nós vamos fazer então com esses pacientes no domicílio? Cuidados então para reabilitação, fazer com que ele seja o máximo independente possível. Ele tem que atingir a sua capacidade máxima de independência. Talvez ele não vai ser totalmente independente mais na reabilitação, mas ele tem que alcançar um limite máximo. Nós temos que estabelecer e observar quais são as possibilidades desse paciente de realizar reabilitação. Observar sinais e sintomas, porque às vezes o paciente cai, tem uma lesão medular e não conecta que a lesão foi em decorrência da queda ou que a queda causou a lesão medular. Então a gente tem que observar sinais, sintomas, as características. Tem pacientes também que é raro acontecer, mas acontece, que às vezes eles sofrem um AVE em casa e pode ser leve e a gente não percebe, a família não percebe, eles não buscam atendimento. Então, quando a gente vai fazer a visita, se estiver trabalhando na atenção básica e aí percebe que pode ter sido um AVE pelos sinais e sintomas, apresenta desvio de rima, perda de mobilidade de um dos lados do corpo. Então, a gente tem que observar isso tudo também. Orientar sobre o reposicionamento no leito quando o paciente tem já a síndrome da imobilidade instalada e não só no leito, na cadeira.
Dessa forma, a gente também evita, além de evitar o surgimento de lesões, a gente também evita é, infecções respiratórias como a pneumonia, por exemplo. E uma dieta adequada, uma alimentação adequada também para prevenir complicações. Reforçar sempre a aderência ao tratamento, e isso tudo vão ser intervenções em conjunto, tanto da equipe multidisciplinar de atenção domiciliar quanto da equipe de apoio. Ok? Então, nós vamos fazer isso juntos, nós vamos trabalhar com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o médico, com o nutricionista. Nós vamos todos atender esses pacientes com síndrome neurológicas, cada um na sua área, entretanto, fazendo ações interligadas. Essas síndromes podem trazer complicações físicas ou complicações psicossociais, e as físicas elas envolvem a anorexia, a síndrome da imobilidade, como a gente falou, dispneia, tosse, aspiração, levando a uma infecção respiratória, uma dificuldade, uma deficiência no autocuidado, pode causar lesão por pressão, incontinência, infecções urinárias também, decorrência da incontinência e de uma higiene realizada de forma inadequada. E dependendo da área afetada do cérebro, também pode haver convulsões, epilepsia, após algum tipo de lesão cerebral ou medular. As complicações psicossociais envolvem a depressão, isolamento, estresse, custo e absenteísmo, porque se era um trabalhador, ele vai precisar ficar um tempo afastado do serviço, não, muitas vezes ele não vai conseguir voltar a realizar a atividade que ele fazia antes. E isso aqui é um ciclo vicioso, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. A depressão leva ao isolamento e vice-versa, que leva ao estresse, e é uma coisa que acaba tendo alto custo devido ao tratamento, devido às medicações, a modificações no ambiente, na casa, que muitas vezes são necessárias, e devido a não frequentar mais o ambiente de trabalho, pelo menos por um determinado período até a sua reabilitação completa. Outras doenças que nós encontramos também com frequência na assistência domiciliar são as osteomusculares. Então, aqui a gente tem um grupo que se divide em osteoartrite, osteoporose e em dores musculares, mas não são dores musculares comuns, elas vêm em decorrência de outras condições patológicas. O que nós vamos fazer com esses pacientes com doenças osteomusculares? Vamos trabalhar na reabilitação, no controle da dor, dos sinais e sintomas, observar as complicações advindas dessas patologias e realizar adaptações ambientais é importante para prevenir o risco de quedas, porque o paciente às vezes está com muita dor e não consegue caminhar, por exemplo, até o banheiro, no caminho ele não aguenta seu próprio peso, ele cai. Ou vai se movimentar na cama, não consegue se movimentar sozinho, tem dificuldades e cai. Às vezes está em uso de órtese e prótese, muleta, e também não consegue, tem alguma dificuldade ou tem algum tapete. Então a gente precisa fazer essas mudanças para garantir a segurança do paciente em seu próprio domicílio. Também devemos cuidar para que o paciente se adapte bem às próteses que ele possa utilizar e nas órteses também. Então, isso vai, se a gente fizer um bom ensino de como fazer o uso das órteses e próteses, isso daí vai ajudar o paciente a realizar suas atividades de vida diária e reabilitar mais rápido. Fortalecimento muscular vai ser trabalhado pelo profissional fisioterapeuta da nossa equipe, administração de medicamentos, se for via oral, a gente vai orientar o próprio paciente ou familiar. Se for intramuscular ou intravenoso, nós vamos marcar, fazer o aprazamento e ir até a residência para aplicar a medicação. Sempre, sempre reforçar a adesão ao tratamento, porque tem alguns pacientes que começam a melhorar
e já acham que estão bons e podem parar com tudo. Então, sempre reforçar a importância do tratamento, por que a gente está fazendo aquilo e para o paciente aderir melhor. As complicações advindas das doenças osteomusculares, elas envolvem a dor, incapacidades, comprometimento progressivo da mobilidade, se não for trabalhado adequadamente, a força muscular, a reabilitação, quedas, como a gente falou no outro slide, diminuição ou perda da autonomia e incontinências também. E as complicações psicossociais envolvem déficit de autocuidado, isolamento social, estresse do cuidador, o custo financeiro para o tratamento, depressão e também o absenteísmo ao trabalho. Próximo grupo de patologias que a gente atende na atenção domiciliar são as neoplasias. Essas neoplasias podem ser malignas ou benignas, mas quando ela vem para nós no SAD, em sua grande maioria são neoplasias malignas, ou seja, são lesões cancerosas. E o que nós vamos fazer com esses pacientes? Nós podemos ter uma abordagem diversificada de acordo com o local que está acometido, de acordo com o grau de comprometimento dessa pessoa. Então, nós podemos realizar cuidados paliativos, podemos realizar curativos em lesões neoplásicas, com estomas. Muitas vezes essas lesões estão localizadas no intestino, então o paciente passa por uma cirurgia, é realizada uma listomia, colostomia, ou se for localizado no esôfago, a gente pode ter que cuidar de uma esofagostomia, de uma traqueostomia, de acordo com a localização da doença, pode ter a necessidade da realização de um estoma. Então, são todas as comunicações do órgão, de um órgão interno que passa para o órgão externo. Então, nós podemos acabar precisando fazer cuidados necessários no geral para traqueostomia, gastrostomia, ileostomia, colostomia, urostomia, de acordo com aquilo que o paciente apresenta. E é papel do enfermeiro orientar sobre os cuidados com esses pacientes. Alguns estomas, por exemplo, a gastrostomia, precisa de uma habilitação específica, um curso específico para fazer a troca da sonda, mas a realização do curativo é do enfermeiro. Orientar para não retirar o dispositivo que foi colocado no hospital, fazer o acompanhamento do paciente, ensinar o autocuidado sempre que o paciente tiver essa capacidade cognitiva de aprender. Vamos tratar sequelas de radioterapia, por exemplo, a radioterapia queima muito a pele e uma das intervenções básicas que nós podemos fazer é a aplicação do chá de camomila no local, porque é um local que a gente não pode colocar muita coisa, então a gente pode entrar com essa intervenção. E os efeitos da quimioterapia, como por exemplo náuseas e vômitos, a gente também tem que fazer algumas intervenções, orientar quanto à dieta antes e depois da quimioterapia. Faremos também intervenções para controlar a dor. Esses pacientes muitas vezes já estão em uso de medicações fortes para dor, como a morfina, por exemplo, o tramal. Então, orientar a forma adequada para tomar esses medicamentos, para evitar causar dependência. Vamos realizar a prevenção de lesões. Muitas vezes esses pacientes estão extremamente debilitados, desnutridos, restritos ao leito, então nós vamos fazer as nossas orientações de reposicionamento para evitar a lesão. Aqui nesse quadro a gente observa as complicações físicas e psicossociais. Esse quadro, assim como todo o conteúdo, está naquele caderno de atenção básica que vocês têm, atenção domiciliar, desculpa. E esse quadro foi extraído de lá. As complicações físicas: desnutrição e caquexia, uma dor difícil de controlar, fraturas e escaras por conta de quedas, muitas vezes fraturas ou de fragilidade óssea. E as escaras, aqui o termo está antigo, né? Hoje a gente fala lesão por pressão,
por conta da imobilidade, que também é uma complicação física, atrofias, baixa capacidade funcional e a baixa imunidade. Lembrando que a quimioterapia ela destrói também células boas, ela não vai destruir somente as neoplásicas, e isso pode levar o paciente a uma baixa imunidade. As complicações psicossociais são o isolamento social. Muitas vezes esses pacientes têm algumas feridas com odor muito forte e a pessoa se isola porque ela tem vergonha daquele odor. Ela percebe que quando ela chega, a característica das outras pessoas muda e ela se sente incomodada com aquele odor. Vai passando o tempo, ela mesma não sente mais o odor da ferida, mas ela sabe que as outras pessoas sentem. Então, o isolamento social muitas vezes é por causa disso, ou por causa da aparência, porque caiu o cabelo, etc. Porque emagreceu muito. E isso tudo pode levar à depressão, há uma alta dependência do cuidador, estresse também do cuidador e, como nas outras patologias que a gente viu, custo financeiro elevado, custo social também, absenteísmo do trabalho. Desculpa. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre assistência domiciliar materno-infantil, algumas intervenções que a gente pode fazer. Então, o SAD, ele acaba sendo uma estratégia complementar também à rede cegonha para aquelas pessoas que precisam de uma atenção maior. Como, por exemplo, quando o recém-nascido é prematuro ou com baixo peso. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento melhor desse bebê e da família. Indicar fototerapia, antibiótico terapia quando necessária, terapia respiratória. Também fazer orientações às mães das crianças que, além de nascerem ou prematuras ou com baixo peso, daquelas que nasceram com déficit neurológico ou que precisou de traqueostomia ou de gastrostomia logo após o nascimento ou passou por alguma cirurgia, como, por exemplo, para correção de lábio leporino ou fenda palatina, correções cardiovasculares. Aqui a gente tem também que lembrar daquelas crianças que nascem também com o ânus imperfurado, que leva ao estômago. Então, é papel nosso, do enfermeiro do serviço de atenção domiciliar, fazer as orientações das mães de como elas vão cuidar dessas crianças a partir deste momento. Nós devemos fazer orientações com relação à amamentação, prevenir complicações, observar também a lesão pós-operatória, se for cesariana. Isso daí também pode ser o serviço do SAD se ele for acionado para atender essas mães e essas crianças. As complicações físicas advindas dos problemas relacionados à maternidade, ao puerpério, são agravamento de infecções puerperais, e isso pode acontecer por inúmeros fatores, como, por exemplo, uma má higiene da ferida operatória, desidratação, o desmame precoce pode ser necessário realizar, a aspiração do bebê, a gente precisa orientar quando acontece a aspiração, o que a mãe precisa fazer para que ele volte a respirar normal e que tenha a via aérea desobstruída. Complicações psicossociais advindas das doenças que acometem as crianças e as mães no puerpério são a depressão pós-parto, rejeição do neonato, estresse do cuidador e os custos. Nós veremos na matéria de saúde mental e psiquiatria um pouco mais sobre a depressão pós-parto, a rejeição e o estresse. Mas é importante a gente conhecer nesse momento, saber que a gente tem mecanismos para atuar nessas condições. Ok, então agora a gente encerra a parte de condições patológicas no geral que a gente atende na atenção domiciliar, no SAD. E vamos falar um pouquinho agora da reabilitação no domicílio, como funciona.
É uma reabilitação neurofuncional e motora, ou seja, nós vamos estimular a cognição da pessoa, o sistema cognitivo, vamos estimular que ela realize as funções do dia a dia que ela já fazia antes, mas em decorrência de alguma patologia ela não consegue mais. Então, nós vamos estimular que a pessoa desenvolva novamente as capacidades que ela já tinha um dia e perdeu, ou aquelas crianças que nasceram com algum déficit e elas precisam ser estimuladas para aprender a andar, a comer, a brincar. Quando a gente vai fazer a reabilitação, na admissão do paciente, a gente já tem que avaliar se esse paciente ele vai precisar que seja realizada ação de reabilitação. Considerar o prognóstico da patologia, se é uma patologia que ela tem um declínio, que ela não vai permitir que o paciente evolua de forma positiva, ou se ela tem um prognóstico bom de recuperação. Então, às vezes, não depende apenas da disposição do paciente, da condição geral que ele está naquele momento, mas depende do curso da patologia esperado. Isso nós vamos discutir também, então, não só com a equipe, mas nós vamos discutir com os pacientes e com seus cuidadores para avaliar a capacidade e as limitações que eles têm, porque às vezes a gente começa a impor muita coisa e solicitar muita coisa para reabilitação e esses pacientes não têm condições. O cuidador também às vezes não tem uma capacidade cognitiva boa de realizar tudo aquilo que a gente pede. Aqui, então, esse quadro também está lá no caderno de atenção domiciliar, que vocês têm já, ele é disponível online para vocês, lá na área do aluno. Então, aqui, o que eu peço para vocês prestarem atenção é que o enfermeiro, aqui na coluna do lado direito, olhando direto para a tela, entre todos os profissionais, o enfermeiro está envolvido, ele é o único profissional que está envolvido em todas as condições que a gente vai abordar na reabilitação. Então, nós avaliamos durante o nosso exame físico a marcha, a higiene brônquica, manejo do linfedema, a gente pode fazer também algumas manobras para diminuir esse edema. Tem que lembrar da anatomia dos vasos linfáticos e do funcionamento para a gente conseguir manejá-los de forma adequada. Transferências do leito para a cadeira, da cadeira para o leito, para a cadeira de banho e etc. Isso daí a gente viu um pouquinho na saúde do idoso. Posicionamento do paciente sentado e deitado, quais os momentos que a gente vai posicionar deitado, quais que nós vamos precisar sentar um pouco mais. Acesso a próteses e órteses, autocuidado, motricidade, disfagia, distúrbios da comunicação e atividades lúdicas. Isso tudo nós vamos fazer com o nosso paciente em atenção domiciliar que precisa de reabilitação. E além da reabilitação motora e neurofuncional, a gente também tem a reabilitação nutricional. Aqui lembrando que a gente não vai atuar sozinho, nós vamos atuar com outros profissionais da equipe, mas a gente avalia sim o risco de desnutrição, o risco para desenvolver, avalia a presença de desnutrição, obesidade e seus fatores de risco, e o nosso objetivo principal é reduzir as comorbidades e a internação domiciliar para que ele tenha uma melhor qualidade de vida na sua própria casa. E a gente deve lembrar que a gente não tem como fazer nenhum tipo de reabilitação, nenhum tipo de cuidado específico para a família, para o paciente, sem lembrar de uma terapia nutricional adequada. E a gente tem que lembrar dos alimentos que a família pode adquirir, pensar na consistência que o paciente consegue comer e se ele não consegue engolir, que essa terapia vai precisar ser enteral. Mas a gente não consegue uma melhora do paciente sem estabelecer uma terapia nutricional adequada, tá? Sem ele ter uma nutrição boa, ele não consegue ter a imunidade boa, ele não consegue prevenir lesões, nem fechar lesões que são grandes e já estão instaladas. Então, primeiro de tudo, o primordial é avaliar a nutrição e a hidratação dessas pessoas.
Aqui as complicações quando a gente não consegue realizar a reabilitação nutricional conforme o esperado, que isso daí a gente acaba influenciando na baixa capacidade funcional, na baixa imunidade, dermatite tipo intertrigo, principalmente na obesidade, nas dobras que a pessoa não consegue secar direito, morbimortalidade, diversos problemas metabólicos, úlceras, lesões de pele em geral. E as complicações psicossociais são o comprometimento do autocuidado, ansiedade, o estresse tanto do cuidador quanto do paciente, depressão, custo financeiro, social e absenteísmo. A gente pode observar que entre as complicações psicossociais, o estresse, a depressão, o custo, o absenteísmo, eles estão sempre presentes, porque são patologias que geram muito desgaste para o paciente e para o familiar, e muitas vezes também para o profissional de saúde que está prestando atendimento naquela casa. Encerramos então a aula de hoje. Lembro a vocês que a fonte consultada foi o Caderno de Atenção Domiciliar, volume 2, que está disponível a vocês. Caso tenham dúvidas sobre a matéria, queiram conversar sobre algum assunto pertinente à disciplina, me mandem um e-mail pelo Gmail ou me mandem pela área do aluno, pelo Hangouts, a forma que vocês preferirem, que a gente vai conversar melhor sobre o que vocês tiverem dúvida. Um abraço para vocês todos e até a próxima aula. Um beijo.